Bora, nação, mais um vídeo top no nosso canal. Chegou o momento, hein? É clima de decisão. São Paulo versus Flamengo, e o Marcos Braz deu a sua declaração para a partida. Só falou sobre reforços, sobre venda de jogador. E bora reagir mais um vídeo no nosso canal. Os comentaristas da ESPN Brasil também fizeram um debate ali falando sobre a partida. Pascoal, o Zinho, Mauro Naves, João Guilherme. Nós vamos analisar tudo isso no nosso canal, mas antes chega explodindo o dedo no like, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativa o sino das notificações para receber vídeos, informações e notícias do Mengão. Já deixa o seu palpite nos comentários para você interagir junto com a gente e a gente saber a opinião do torcedor da nação. Então bora reagir mais um vídeo. Créditos esse vídeo eu deixo o canal da ESPN Brasil, link na descrição. Bora para mais um vídeo do Mengão. É diferente em relação a esses processos e protocolos que todos nós temos que cumprir. E como que está o planejamento em relação à Copa do Brasil, Marcos? O Flamengo chega tranquilo aqui pro jogo de amanhã. Fizemos uma opção em que a gente, Dorival principalmente, foi bastante questionado em relação a botar um time alternativo contra o Palmeiras. Eu entendo até essas análises, esses questionamentos. O problema que as pessoas não entendem é que o Flamengo foi jogar 2 jogos seguidos em grama sintética, e quem está acostumado ali no dia a dia, quem faz treinamentos ali, sabe que isso não é brincadeira, que não é frescura, as pessoas sentem mesmo, e se não me engano, isso aí não tem lugar nenhum na Europa, a não ser que seja uma situação de problema climático. Quando não tem o problema do clima, na Rússia, que fica ali menos 20, menos 15, você joga nessa situação. Então, assim, mas como é autorizado, como está dentro das regras do campeonato, eu acho também que não tem que ficar em chororô. Mas os times que jogam ali, e que aconteceu, em que o Flamengo teve um jogo na quarta e do domingo, não teria a menor condição, na nossa análise, na análise da comissão técnica, na análise das pessoas que analisam a ciência, de não poder jogar os 2 jogos com os times titulares. João, perguntas para o Marcos Braz, que atendeu gentilmente aqui a reportagem da ESPN? Ah, sim, com certeza. Primeiro, agradecer aí ao Braz pela gentileza de conversar conosco e até mesmo aproveitando essa frase importante que ele disse agora, né? O futebol brasileiro precisa ter vergonha na cara. Eu gostaria que ele esclarecesse aí um vídeo que ele, inclusive, já se pronunciou nas redes sociais, que apareceu uma pessoa muito parecida com ele almoçando com árbitros. Eu gostaria que ele falasse sobre isso, por favor, ô Vladimir. O João pediu para você esclarecer, Marcos, até a respeito, você já falou isso nas redes sociais, sobre a história do vídeo. Eu até agradeço a pergunta dele, que é um momento que eu posso aqui passar para todos que estão nos vendo e ouvindo. Isso foi um absurdo que aconteceu. Postaram, e grandes jornalistas postaram também, que eu tinha ido num treinamento da comissão de arbitragem da CBF, e postaram e repostaram para milhões de pessoas, atribuindo a mim a estada lá. Isso aí, em nenhum momento isso aconteceu, eu não fui. Depois, quando você trava o vídeo, claramente vê que a pessoa, até um pouquinho mais magra do que eu, né, que não tem nada a ver, assim, e isso aí são situações que contribuem para esses questionamentos. Não é legal para os árbitros, para a comissão de árbitro, para a CBF, esses fake news que, infelizmente, ontem ficaram entre o top 10 aí das redes sociais aí. Não era eu, assim, eu não vou nem comentar isso aí, que isso foi perto de um absurdo, de uma situação em que eu acho que jornalistas, em situações como essa, na minha opinião, devem ter um pouquinho mais de cuidado, devem apurar as fontes para depois fazerem ou exercerem a sua profissão, dando os conceitos e escrevendo ou analisando os fatos, mas dentro da verdade e não de uma loucura dessa. João, mais alguma pergunta para o Marcos? Bom, assim, o Paulo Calçados tem uma pergunta aqui para o Marcos Braz. Pequeninho, é o seguinte, a temporada chega em momentos decisivos, agudos, e algumas decisões importantes são tomadas. Poupar, não poupar, mexer na equipe. Eu queria saber do Marcos Braz até que ponto a diretoria, se essas decisões são institucionais, quer dizer, da instituição,
e o diretoria do futebol representada por ele participa junto com o treinador nessa tomada de decisão. O Paulo Calçade perguntou, Marcos, até que ponto as tomadas de decisão, principalmente em relação a poupar jogadores ou não, é institucional ou uma questão da comissão técnica? Não, eu acabei de falar, é através da ciência também. E se é da ciência, da comissão técnica. Mas volto a dizer que qualquer decisão da comissão técnica tem todo o nosso apoio, tem pelo menos o meu apoio direto, porque eu confio nas decisões não só do Dorival, da comissão técnica e de todos que estão trabalhando no dia a dia do CT. Para finalizar, Marcos, já agradecendo demais aqui pela sua presença, a situação do Lázaro. Você hoje confirmou que o Lázaro teve uma proposta do West Ham, não é isso? Por volta dos 30 milhões. Para o Flamengo liberar o Lázaro, qual o valor mais ou menos? Está em questão de negociação? A gente viu em alguns lugares falando 50 milhões. É mesmo nessa faixa ou não? Não, eu não vou falar em valores, mas vou confirmar para você. De fato, o Flamengo teve uma oferta no jogador e, na nossa opinião, na nossa análise, ainda está bem longe e a gente não está nem... Acho que não estamos nem preocupados com isso hoje. Nossa preocupação é o jogo de amanhã e, após o jogo da manhã, se a proposta aumentar, a gente vai analisar. O Flamengo não vende mais jogador em real, né? Quando vem uma proposta de 30 milhões de reais, o Flamengo vende em euro para o mercado lá de fora, então a proposta tem que ser considerável em euro, libra ou qualquer outra moeda. 30 milhões de reais, na nossa análise, não é o que o jogador hoje representa para a gente. Marcos, muito obrigado por atender os canais ESPN, uma boa sorte para você. Obrigado aí, tudo de bom para você. Abraço. Obrigado, Marcos. É isso, João, a palavra aqui do Marcos Braz, que gentilmente parou para atender aqui os canais ESPN e esclareceu diversos assuntos. Excelente, excelente, muito obrigado. A gente queria até outras perguntas aqui, mas não foi possível. O Marcos está saindo para um compromisso e parou e gentilmente conversou com o nosso Vladimir Bianchini e a gente teve a oportunidade também de fazer alguns questionamentos a ele. O Zinho queria fazer também uma pergunta e felizmente não deu, viu, Tetra? Ele tinha que zarpar lá, mas ele falou bastante coisa interessante ali, Zinho. Falou, assim, ele falou muito essa parte da ciência e da comissão técnica, né, que eu acho que foi muito boa as perguntas, sem dúvida, por que não jogou com o time titular contra o Palmeiras, provavelmente, né, nessa visão, e no que eu entendi é o seguinte, vai jogar amanhã contra o São Paulo, provavelmente domingo não vai jogar com o time titular de novo contra o Botafogo, porque tem a Libertadores no meio de semana, e aí vai poupar. Acho que não ficou bem claro, né? Claro. Agora, a minha pergunta seria muito diretamente a respeito de renovação de contrato do treinador, que só tem contrato até o final do ano, e do Rodinei, que é um cara que muita gente já falava que estava fora do Flamengo, né? O contrato vai ser renovado, mas eu nunca escutei da boca do Marcos Braz que o Rodinei já estava fora, que não seria renovado o contrato. E pelas atuações, pelo que está jogando, hoje é o titular da posição, eu queria saber se dele, se já tinha essa possibilidade ou já tinha interesse do Flamengo de sentar para conversar uma renovação. Mas nós vamos ter essa oportunidade mais na frente, né, João? Não tenha dúvida, até porque Flamengo e Vélez, Vélez e Flamengo só aqui na ESPN, no Star Plus, a grande semifinal da Libertadores. E ele confirmou, o West Ham fez uma proposta por Lázaro. O primeiro valor não agradou a equipe rubro-negra, mas as conversas continuam. Então o Flamengo pode negociar o Lázaro aí em breve, lembrando que é até agora, dia 1º de setembro, quando fecha a janela lá na Europa. Os 30 milhões de reais seriam 6 milhões de libras, aproximadamente. Aproximadamente 5 milhões de libras. 5 milhões de libras. O euro está 5 e pouquinho, dá quase 5 milhões de euros. Em euro. E 5 e pouco em euro. É o que ele fala, né? A gente só conversa agora no nível de euro. O Marcos tem toda a razão. 5 e pouco de euro é muito barato. É muito barato. Claro que o Flamengo não está com o Pires na mão, porque se passar realmente em qualquer outro, de repente em outro time aí, é capaz de sair negócio fácil. 4.965.000 libras esterlinas, exatamente 30 milhões de reais. Esse é o mínimo que ele vai receber se ele passar para a final da Libertadores. Você vê o destaque do Fluminense. Desculpa, professor. Não, só para dizer, Zinho. Desculpa, mas assim, um exemplo seria o Luiz Henrique, o jogador do Fluminense. Garoto, jovem, destaque titular absoluto. Acho que foi vendido por 7 milhões. Fluminense, São Paulo e Corinthians. Fluminense, São Paulo e Corinthians já teriam feito negócio. A situação deles é essa. O Flamengo
pode... Não é que resiste. O Flamengo diz, tá bom, até logo, se Sim, quiser. Agora, se o Flamengo passar pelo São Paulo e chegar à final da Copa do Brasil, esse é o valor que ele vai receber se ele for vice. Se ele for campeão, ele recebe 2 vezes esse valor. Exatamente. Por isso que eu perguntei da questão institucional, pelo seguinte, vou poupar, não vou poupar, chega no momento que não é só decisão do treinador, embora seja técnica e científica, a diretoria de futebol precisa estar de acordo. Porque se ele reduz a diferença para o Palmeiras, ele está disputando, se ele ganha do Palmeiras, ele está disputando o Campeonato Brasileiro, para valer. Só que a Copa do Brasil, ele está a 2 jogos de uma bolada e de ganhar mais um título, de poder ganhar mais um título. E aí? Bom, a opção isso aqui está mais perto. E a explicação do gramado sintético faz sentido. O Botafogo também, eu acredito que vai ser um jogo com um time bem misturado, né, mexido, porque o Vélez Sarsfield, Libertadores da América, o Flamengo tem que força máxima e inteiraço para esse jogo. A gente botou o próprio Dorival falando sobre isso, né? Que eu falei, a ciência também escalou. Sim. E ele, inclusive, usou o exemplo próprio. Quando eu passei pelo Atlético Paranaense, a gente não fazia 2 treinos seguidos lá e tal. Sei até que ponto, tá? Não tô lá, são os cientistas aí, fisiologistas e etc., que disseram para ele que o desgaste seria muito grande. Mas, enfim, quando a hora, eu continuo achando que deveria ter colocado desde o início e de repente tirado no segundo tempo. Aí a opção foi o contrário. Mas tem gente, que eu já li análise também, que apoiou a decisão desse time, não só apenas por causa desse problema no gramado, não. É por achar que esse time aí tinha menos chance de fazer gol, mas também menos chance de sofrer gols do Palmeiras. Então, assim, tem muita interpretação aí. Aí acabou 1-1, então ficou de bom tamanho. Mas eu não tenho dúvida que ele senta com o Braz para conversar sobre isso. Estamos X pontos aqui, pois esse título, lógico, tem muita importância, o brasileiro, mas é isso que o Calçade falou, mas e aqui, Aqui são 2, 3 jogos para a gente pegar uma grana boa. Eu acho que é muito difícil tomar essa decisão sozinha. Não, isso não pode. Não dá. A diretoria tem que estar ali, junto. Sim, claro. Senão... Porque isso vale muito dinheiro. Claro. Isso custa muito caro. Claro. Isso custa, tem uma importância muito grande. Você abre mão de um campeonato de 60 milhões, né? É muita grana. Ou vai abrir a mão de um campeonato brasileiro, né? Muito embora eu entenda, as pessoas, você já acha que está mais difícil. Eu entendo a sua versão, João. Mas eu entendo que o Flamengo ainda está no páreo no Campeonato Brasileiro. Ainda está. Ainda está no páreo. Está difícil, faltou isso aqui também para tudo ser maravilhoso. Mas né? o brasileiro ainda paga por fatia de classificação. Cara, né? Cada posição você... 30 milhões o primeiro, né? Então, mas o outro é 29, você entendeu? Então isso era na balança. Esse agora não, é 60. Dá uns 2,5 cada posição que você sobe a mais. Então, aí você põe lá contra os 60 para 25, ou nem isso, ou ficar nesses 8. É isso aí, pessoal. Tá aí as informações do Mengão, declaração do Marcos Braz. Se inscreva no canal, ativa o sininho e nos vemos no próximo vídeo.